Estamos no dezembro laranja, verão está chegando e esse mês é o mês que os dermatologistas intensificam bastante a questão da conscientização com relação à prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de pele. A gente vai conversar agora com a doutora Tatiana Maia, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui no Rio Grande do Norte. Tudo bom, doutora Tatiana? Tudo bem, bom dia, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e ainda mais falando sobre essa campanha tão importante para a gente da Sociedade Brasileira de Dermatologia e para a população em geral, né? Verdade, o câncer de pele é o mais frequente, né? Isso de todos os tipos de câncer é o mais frequente. E o que é que as pessoas precisam ter? Assim, a primeira bandeira quando a gente fala em prevenção de câncer de pele, o que é que deve ser? Eu acho que a primeira bandeira é lembrar que a gente que é dermatologista foca muito na proteção e às vezes as pessoas confundem um pouco. Elas acham que proteção significa não ir para a praia, significa não se divertir e aí acabam não se prevenindo, achando que eu não posso ter férias, então eu não vou ter esse cuidado porque enfim, eu mereço essas férias e quero me expor. Então, a campanha de uns anos para cá tem até mudado. O nosso slogan é muito agora assim, se exponha, mas não se queime. Então, não deixe de curtir o seu verão, mas curta com responsabilidade, com proteção, com medidas no geral que vão muito além só de uma loção com proteção solar, mas hoje a gente dispõe de muitos recursos, né, até bem práticos, como aquelas camisas de proteção solar, os protetores solares em bastão, que são muito práticos. Hoje em dia a gente sabe, né, que o beach tênis está com tudo pelo Brasil inteiro e aqui em Natal está uma febre de beach tênis. Então, no esporte você está muito exposto, né, em horário de alta incidência de raios ultravioleta. Então, tentar usar dessas medidas que vão além do protetor solar em creme, em loção para o corpo, em spray, é muito bom também para os esportistas, né? Também o boné, o chapéu, se possível, até um chapéu que acaba protegendo as orelhas também. E as blusas de proteção são muito bem-vindas e tentar, dentro do possível, realmente não ficar exposto naqueles horários que a gente já conhece, né? Que o sol é um pouco mais forte, das 10 até as 14, mais ou menos. E não deixar de se divertir, mas sempre lembrando de se proteger, né? Doutora Tatiana, qual a parte do corpo é mais frequente o câncer de pele? É no rosto? Porque eu percebo muito as pessoas se preocupando muito com o rosto, passa protetor no rosto, mas o corpo deixa para lá. E Tem que muito parte é isso. mais frequente? Olha, nos homens é muito frequente, além da face, né? O nariz, na face o nariz é o local mais acometido. Porque vamos pensar, quando chega esse sol, o lugar onde ele incide primeiro na face é na região mais proeminente, né? Então, geralmente a asa nasal, aqui dorso nasal, são locais frequentes de câncer de pele, tanto no homem como na mulher. No sexo masculino, além do nariz, né, da face no geral e nariz, tem muito nas orelhas. Por quê? Porque a orelha no homem está desprotegida. Na mulher geralmente tem um cabelinho, né, para proteger, mas no homem essa orelha está exposta. Então, por isso também que eu digo do uso do chapéu, de preferência o chapéu, ou pode ser aqueles bonés. Hoje tem muito aquele boné com tipo um paninho aqui atrás, que parece de Isso. pescador, que acaba protegendo as orelhas. Por quê? Porque só o boné normal ou a viseira protegem o rosto, mas não protegem a orelha de quem, né, tá com o cabelo ou preso ou tem o cabelo curto. No corpo, tem um local que é muito frequente nas mulheres. No homem não é tão frequente, mas nas mulheres, a região do decote, que é uma região que foi exatamente o que você disse. Muitas vezes a pessoa se preocupa muito com o rosto, mas não se preocupa tanto com o corpo. E essa área do decote da mulher está muito exposta, tanto no dia a dia como também na praia, né? Porque a mulher gosta muito de usar o biquíni, essa área fica descoberta. O homem muitas vezes usa camisa no dia a dia, não expõe tanto essa área, né? A área mais, essa região acaba ficando mais coberta. A gente mora, né, num estado que o sol, a incidência solar é muito alta, você falou aí da praia. Mas durante a rotina, durante o dia a dia, a gente já sabe desse cuidado com a proteção do rosto. Mas tem que passar protetor solar no corpo também, no colo também. Eu digo, não quando for para a praia, mas quando for trabalhar, por exemplo. Olha, Precisa. no colo, como a mulher realmente expõe muito, é o que você disse, aqui no nosso dia a dia a gente está muito exposta. Então, se você tem um trabalho que de repente você fique
pega um pouquinho de congestionamento, você fique 20, 30 minutos todos os dias, acaba sendo ao longo dos anos uma exposição importante, né? Então, assim, se você puder proteger essa região que está mais exposta, como a região do decote para as mulheres, e até também dos antebraços, do dorso da mão, porque quem fica muito no trânsito fica com a mão bem exposta. Por mais que a gente tenha um pouquinho de película, a película da frente do carro, ela normalmente é mais clara, então ela não tem uma proteção tão grande. Então, pelo menos essas áreas assim de dorso das mãos, antebraço e colo, o ideal seria realmente aplicar o protetor solar diariamente. Existem umas opções em spray que elas são um pouco mais confortáveis para essa área, porque eu entendo também, né? Às vezes a gente fala, mas na prática não é assim tão factível, né? Mas existem os sprays que eles são mais práticos e rápidos e secam mais rápido. Então, assim, você vai sem sujar suas coisas, né? Vai conseguir estar protegida sem sujar seus objetos. Ótimo. Doutora Tatiana, vamos falar agora do diagnóstico precoce, né? A prevenção é muito importante, eu acredito que o diagnóstico precoce também, né? Câncer de pele pode matar, precisa ser levado a sério. Então, vamos falar sobre esse diagnóstico. O que é que as pessoas precisam observar para buscar esse diagnóstico? Então, assim, os cânceres, o câncer de pele é o mais frequente, é o mais encontrado realmente tanto no sexo masculino como feminino, mas, graças a Deus, o que é mais encontrado de todos esses cânceres são os cânceres que são bem controlados só cirurgicamente, que é o basocelular e o espinocelular. Eles são os mais frequentes e que estão relacionados a essa exposição solar prolongada. Então, normalmente, o que é que a gente orienta muito é que as pessoas, periodicamente, pelo menos uma vez por ano, visitem um dermatologista, né, para esse diagnóstico mais apurado, mas que no seu dia a dia você observe observe essas áreas, tanto da face, como antebraço, mão, região do decote, pescoço. Observe se tem alguma feridinha que te incomode, que de repente aquela feridinha tá lá, você passou uma pomadinha mesmo por uma orientação, sem orientação, orientação de um amigo, passou uma pomadinha cicatrizante, ela melhorou, mas dali a pouco ela tá de novo, criando uma casquinha, sangrando um pouquinho, crescendo aos pouquinhos. Isso tudo são sinais de alarme que realmente deve ser analisado por um médico dermatologista. E o outro câncer, que é o mais temido, né, que é o melanoma, é um tipo de câncer diferente, então normalmente ele vem de um sinal preto, né, de uma pintinha preta, então são sinais mais escuros. Normalmente eles vão mudando ou eles surgem de repente, então assim, você não tinha aquele sinal, você tinha mais ou menos a pessoa conhece os sinais que ela tem, né? Assim, ao longo da vida você vai olhando, você vai vendo, às vezes aparece um novo, então apareceu um novo. Você tem mais de 30, 40 anos, aparecer um sinal novo, não é tão comum que isso aconteça. Pode ser que seja realmente um câncer de pele. Não vai ser necessariamente, mas pode ser que seja. Então, você não tinha o sinal. E ele apareceu de uma hora para outra, já é um alerta, principalmente se ele for desse escurinho. Ou então, você tem alguns sinais e, de repente, você olha aquele sinal e ele começou a ter alterações. Então, ele cresceu um pouco, ele mudou de tamanho, ou ele mudou de tamanho e cresceu é a mesma coisa, né? Ele mudou de cor, então de repente ele era marronzinho e começou a apresentar umas áreas mais escurecidas. Ele tinha uma borda bem regular, bem redondinho, e de repente ele começou a apresentar umas perninhas, um aspecto mais irregular na borda. São alguns sinais de alarme. E quem tem muitos sinais, tem gente que tem assim mais de 30, 40 sinais. Aí a gente recomenda que periodicamente faça um exame mais apurado que se chama dermatoscopia digital, que é o quê? Um médico dermatologista vai documentar cada sinal. Por quê? Porque numa consulta anual, o médico, mesmo que seja o mesmo médico, ele não vai conseguir comparar, né, pela memória, pela lembrança, se um sinal mudou ou não numa pessoa que tem 30, 40, às vezes 100 sinais, né? Aí, esse exame, ele faz essa foto comparativa ao longo dos anos. Então, quem tem acima de 30, 40 sinais, é recomendado que faça anualmente esse exame, principalmente se existe um histórico familiar desse câncer mais agressivo de nome melanoma. O tratamento também é cirúrgico, é igual aos outros? O melanoma, ele vai depender muito do estadiamento. Então, vai ser cirúrgico e depois da cirurgia
é que vai ser analisado se vai ser necessário ampliar mais ou se vai ser necessário investigar para ver se ele foi para outros órgãos, porque diferente dos outros, né, que são mais comuns e mais leves, o melanoma existe uma chance de metástase, né? Então, de ir para sistema nervoso, para pulmão. Aí é feita essa análise, esse estadiamento, ver qual é o estágio do melanoma e aí talvez, às vezes, precisa de tratamento além do cirúrgico, né? Radioterapia, quimioterapia. Certo. Doutora Tatiana, só para a gente encerrar, eu queria que você deixasse aqui as principais dicas. Estamos aí chegando no verão, já janeiro, todo mundo na praia. Então, quais são as principais orientações? Se você pudesse resumir o principal quando a gente fala em prevenção de câncer de pele, o que é Se que eu você... puder resumir, o principal procure um cantinho com sombra, né? Porque o sol tá de matar aqui, muito calor realmente. E você dizendo dos números, né? Eu até fui buscar um levantamento. Olha só, com o auge da pandemia, a gente sabe que muitas doenças deixaram de ser diagnosticadas. Então, assim, se nesse período aí você passou um pouquinho ausente do seu médico dermatologista, vale a pena agendar uma consulta. Mais de 17 mil casos de câncer de pele deixaram de ser diagnosticados no auge da pandemia. Isso são dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, primeiro de tudo, dê uma olhadinha aí se faz realmente mais de um ano que você não visita o seu dermatologista e tente conseguir uma vaguinha ainda antes do verão, antes dessa exposição. Você indo para a praia, piscina, se divertindo no seu verão, lembre sempre de tentar ficar o máximo possível mais resguardado nesse horário de pico e tenha sempre à mão seu protetor solar, seu chapéu e sua blusinha de proteção. Lembrando também de reaplicar o protetor, né? Que às vezes a gente passa quando sai de casa e esquece, acha que está protegido o dia inteiro. Principalmente para quem dá aquele mergulhinho e para quem faz o esporte. Então, transpira muito e esse protetor acaba perdendo um pouquinho do resultado. Ótimo. Doutora Tatiana, muito obrigada. E como é o lema, curta o verão, mas não se queime, é assim? Se exponha, mas não se queima. Se exponha, mas não se queime. Ótimo. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Bom dia.